Isso... Cara, mas errou feio, Fiuza. Mas tudo bem. Agora esquecendo a sua preferência do coração, meu vizinho vai o pensar. Breiler, por que o São Paulo não te passa essa confiança, independentemente para quem você torce? Por que você ainda não acha que o São Paulo tem punch para encarar o River, para encarar qualquer um do pote 1? Por que, Breiler? Pô, Felipe, eu faço parte da Flapress, você sabe disso. Brincadeira. Uma coisa que não estou desmerecendo em nenhum momento o São Paulo, muito menos o trabalho do Crespo. Confio muito que esse trabalho vai dar resultado. O título do Paulista, depois de um longo jejum, confirma que está no caminho certo, o desempenho principalmente. Mas quando se trata de São Paulo, a gente precisa ter sempre um pé atrás. Por mais que as coisas estejam começando a entrar nos trilhos, ainda é muito problema para resolver. A gente vê, depois de um título, Daniel Alves cobrar a diretoria, tem uma dívida grande, problemas financeiros internos ainda para resolver, aparar algumas arestas. Então não depende, se dependesse só do comando técnico, para mim o São Paulo cravaria aqui, São Paulo favorito. O Crespo, nesse começo de carreira, tem se mostrado um treinador muito competente, mas por entender que o São Paulo sempre pode reservar uma surpresa de bastidores, interna, de conselheiros, eu tenho o meu pé atrás. E não é em nenhum momento com o trabalho do Crespo e até o elenco. São Paulo tem bons nomes experientes, uma mescla com jogadores jovens, mas fora de campo é o que me preocupa. A diretoria tem tentado acertar, a gente ouviu o Casares nos últimos dias, inclusive aqui nos canais ESPN, mas eu ainda tenho esse cuidado com o São Paulo, porque pelo que a gente viu dos últimos anos, não é uma coisa que vai levar tão pouco tempo para ser resolvida. O Muricy é uma figura que chegou para esse trabalho de tornar o ambiente do São Paulo mais propício para um trabalho técnico, para um trabalho de longo prazo, mas ainda assim, por ser um trabalho incipiente, comparado com o do Galhardo, que tem mais de 5 anos à frente do River. Se a gente pegar hoje, o Mauro foi cirúrgico, momento por momento, o São Paulo inspira até uma confiança maior, olhando só time. O River tem jogadores em má fase, o Enzo Pérez, que foi bem no gol, já jogou mais, o Carrascal, que é jovem, está numa má fase. Então, o que me inspira mais confiança no River é o trabalho de longo prazo, é a confiança que a diretoria tem no Galhardo, que ele tem no elenco e a capacidade de tirar nas horas difíceis. Algo que o Crespo vai ser colocado à prova em algum momento. Mas como a gente ainda não viu, é melhor esperar. Ô Breiler, se me permitir, só para fazer um adendo, até porque eu concordei com você na primeira fala, quando a gente fala que... Você é da Flapress também. Prefere, talvez... rapaz, deixa eu te falar, vou mandar um abraço aqui até pro Cláudio Albuquerque, um atleticano que se dedicou a me xingar e a me ofender nos últimos dias na rede social, mas ontem ele parou 5 minutinhos, aí terminou o dia pedindo desculpa, como muitos. Às vezes eles só querem atenção, Breiler, e a gente, se for o caso da atenção, que eles fiquem aqui com a gente também prestando atenção. Como eu concordei com você no primeiro comentário, que era só uma simples opção, e a gente fala que talvez São Paulo pudesse ser menos perigoso do que pagar para ver um duelo contra o River, eu vou discordar agora. Não é que eu ache que o São Paulo não esteja estabelecido. E, inclusive, acho que o trabalho nesse momento do São Paulo é melhor. O trabalho do River, a gente tem um pé atrás de encarar o River muito mais pelo histórico do que fez nos últimos anos, com a base desse time, com esse mesmo treinador, do que exatamente pelo que vem entregando até agora. O River que não entregou contra o Fluminense não foi só... exato, foi só o começo ali para fazer uma sala. Eu já vou para você. O River não entregou contra o Fluminense na primeira partida, não entregou ontem, não foi brilhante contra os colombianos, viveu muito mais de uma situação heróica, uma epopeia, uma jornada histórica, é muito mais lembrado pela jornada histórica com o Enzo Pérez no gol nessa Libertadores do que exatamente pela bola que apresentou. O River não vem bem, a gente evita pelo histórico, mas o São Paulo de si me agrada. O São Paulo de hoje, aliás, me agrada. São Paulo de hoje me agrada. O São Paulo de hoje, o desafio é mostrar que está no rumo certo. E é bom a gente não esquecer a história que São Paulo tem nessa competição. São Paulo que chega forte. É claro que é daqui a 45 dias, mas classificado, campeão paulista e amadurecendo
o trabalho do Crespo ao longo do Brasileiro, vamos dizer, até ali meados de julho, pode chegar muito forte. A minha única opinião é que eu não pagaria para ver um River desse podendo se acertar numas oitavas de final. Agora, para os dois lados, está muito complicado. A turma ali que ficou em primeiro lugar não tem essa que sai muito em vantagem, não. Talvez a questão de decidir em casa, talvez podendo pegar um segundo colocado de uma qualidade técnica um pouco inferior, mas você ter São Paulo e River ali é uma ameaça e tanto. Porque esse São Paulo tem uma margem, tem um teto de ser o que o River foi recentemente. Esse River, a gente tem um certo temor ali pelo histórico do que foi, não pelo que está apresentando agora. Só para dizer exatamente, eu confio nesse São Paulo de agora sim, Brilha. Agora, eu quero ver como vai estar daqui a um mês e meio, é só isso. Mas estou contigo mais ou menos então, Mauro, é isso? Rapaz, eu caí aqui e tô doido para meter meu bedelho, hein? Vambora, então vem, então Se vem. mete aí, Bertozzi. Bom tempo fora aí. Não, eu só vou falar uma coisa antes, Bertozzi. Vai, presidente. Uma coisa antes. Que o Breler falou assim, que a mochila do River é muito cheia de títulos e tal. Recentemente, né? A mochila do São Paulo também tá carregadíssima de títulos, etc. É que faz tempo, né? Estamos falando lá de 2005, agora estamos falando já muitos anos depois. Mas, pô, tradição nessa competição, o São Paulo também tem, né? E a gente há de respeitar. A última partida que o River... para mim, se mostrou ser River, foi naquela não se classificou contra o Palmeiras aqui, porque na primeira lá tomou um chocolate o ano passado e na volta aqui foi muito bem, foi para cima do Palmeiras, etc. Poderia até ter levado a classificação aqui dentro, mas foi a última vez que eu vi aquela força toda do Cadeado com aquele time. Mas já não é o mesmo time, né, Bertozzi? É por isso que eu coloquei. E outra coisa, se eu não estiver enganado, a gente tem 5 times brasileiros aí com possibilidade de terminar em primeiro lugar, né? Alguns vão tentar isso hoje, por exemplo, como o Inter. São 5 times. Você imagina o clássico entre um deles e o São Paulo. E como a competição muda muito, cara, não tem favorito. Eu evitaria. É óbvio que se pudesse evitar os dois seria melhor, mas tendo que escolher entre um e outro, Bertozzi, eu fiquei com o São Paulo. Fique à vontade aí para falar sobre o seu eleito. Tá certo. Não, mas essa relação do São Paulo com a Libertadores, ela é real. O pessoal até usava uma frase em espanhol, né? El Morumbi te mata, né? Porque nenhum time estrangeiro, historicamente, se sente confortável para jogar no Morumbi em noites de Libertadores. Isso é uma grande verdade. A questão é que esse componente River do Galhardo, justamente até por noites como a do Allianz Parque, quando o time estava dado como morto e quase consegue algo heróico, então eu olho ainda com um temor reverencial. É bom evitar, né? Eu lembro muito de 2000. Eu lembro muito. Se der para evitar, melhor, viu? Eu lembro muito de 2015, porque 2015 foi aquele ano que também teve a chance de cair na última rodada por outro resultado, não caiu e depois acabou campeão contra aquele mesmo Tigres que, se tivesse perdido lá atrás, tinha eliminado o River e depois o River voltou para morder o Tigres na final. E todo o histórico do River, do Galhardo, me pesa muito, sim. E historicamente, a gente já viu outros times argentinos fazerem fases de grupos bem complicadas. O São Lourenço de 14 também classificou na Bacia das Almas e também acabou campeão. Então existem situações aí em que os times acabam crescendo muito quando começam os mata-matas. Lá tem pausa de Copa América, então os times vão dar uma descansada, vão voltar. Aqui os brasileiros vão estar numa maratona de jogos, então são várias variáveis aí que você tem que colocar. Se eu tivesse que escolher um só, evitaria o River. Mas acho que o São Paulo está jogando mais. Embora o São Paulo, a gente não tenha visto o São Paulo de cara e de peito na Libertadores, né? Por causa dessa conciliação, que eu acho que até se mostrou compreensível pelo quanto que significava esse título, né? Pessoal, deixa eu tentar abordar de um outro jeito. A hashtag na veia, pessoal aplaudindo muito o Mauro Naves, naturalmente, muitos são paulinos, mas claro, respeitando o River Plate também por tudo. Não, a Flá Breiler já sossegou, só que é o seguinte, a gente primeiro, o Mauro bateu nessa tecla do São Paulo, e se a gente pegar 2016, que o São Paulo foi para a semifinal e caiu para o Atlético Nacional, no ano mágico do Atlético Nacional, aquele time do São Paulo foi aos trancos e barrancos, pegava adversário mais ou menos assim, em melhor... O Atlético Mineiro viveu um momento melhor que o São Paulo eliminou o Atlético Mineiro. Então, assim, a minha percepção é que o continente, assim como o brasileiro respeita muito o argentino, a gente respeita mesmo, especialmente Boca e River, eu tenho essa percepção que o continente entende esse tamanho também, essa sinergia que a gente fala aqui, eles falam lá. Então, eu queria, e eu acho que como brasileiros,
A gente sempre vai tentar imaginar Boca e River na boa ou na ruim como carne de pescoço. A gente não quer pegar esses caras. E óbvio que o River tá bem, mas o Boca mesmo na draga. Quem quer pegar o Boca? Não quer. Então aí eu tento tentar transformar numa discussão continental. Como o continente vê essa dupla? Você acha que o continente vê isso do River? O River tá em bom momento, né? Ou não, gente, continente é River e São Paulo. Não tem muito essa... Será que pro argentino, será que o argentino prefere pegar o Racing? Vamos dar um exemplo, o Racing. Prefere pegar o São Paulo ou pegar o River? Então, assim, eu queria tentar entender como é que vocês veem isso. Eu vou jogar para começar e vou com o Mauro, porque como eu e o Pedro, a nossa comunicação tá média, eu vou sempre começar com o Brenner e o Mauro, e Pedro e Bertozzi se metam aí. Mauro, começa você nessa perspectiva continental. Não, eu acho que Boca e River são até mais respeitados ou mais temidos, né? Vamos usar esse tipo de palavra aqui, do que os times brasileiros na Libertadores. Porque eles realmente têm um histórico de guerra, de luta e de títulos, né? Títulos. Então, estou falando do cara lá do Equador, da Colômbia, da Bolívia e tal. Mas as coisas vão mudando. Já houve uma época, sim, que o ruim era vir pegar o São Paulo aqui. Aí ficou um tempo sem ganhar, inclusive sem ganhar nada e tal. E aí o torcedor lá de fora também não é bobo. O cara tá acompanhando, fala, pô, esse time aí não tá aquele que sempre foi, historicamente, etc. E, por outro lado, Boca e River continuaram sendo, ano sim, ano não, tal, chega essa final, vai para a final, ganha ou perde e tal. Então, eu acho que sim, esse respeito para os outros países, eu acho que o respeito é maior com os times argentinos. Agora, depois de 19, o que o Flamengo fez, o campeão do ano passado é o Palmeiras. Eu acho que agora o São Paulo voltando aí a ganhar um título e com o técnico de fora... E aí eu acho que o torcedor começa a pensar nessa história que também, dessa bagagem que o São Paulo tem. Mas de uma forma geral, não sei se é isso que você queria me perguntar, eu entendo que outros torcedores de outros países, talvez no primeiro estalo, evitariam Boca e River e não temeriam tanto quanto o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo, o Atlético, entendeu? Os caras, a princípio, evitariam os times de lá por todo o histórico. Será? Mas sabe uma questão que eu acho importante? Que assim, desculpa, Breler, o River não tá morto nem quando ele perde em casa. Ele não conseguiu virar o Palmeiras porque era um 3-0, mas ainda assim quase consegue. Em 15, o Cruzeiro foi lá, ganhou, o River foi lá, ganhou no Mineirão. O Grêmio, no semifinal, foi lá, ganhou, o River foi lá, ganhou na casa do Grêmio. Quer dizer, Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.